Crocodilos gigantes e tubarões gigantes são dois dos maiores predadores aquáticos que já existiram, e ambos têm histórias fascinantes e características impressionantes. Vamos explorar esses gigantes de forma detalhada. Crocodilos gigantes. Espécies e tamanhos. Crocódilos poroarinho. Este é o maior crocodilo moderno e pode atingir até 7 metros de comprimento, com alguns relatos de indivíduos chegando a 8 metros. Deinosuchus. Um crocodilo pré-histórico que viveu no final do período Cretáceo. Estima-se que pudesse atingir até 12 metros de comprimento. Sarcosuchus. Outro crocodilo pré-histórico, também conhecido como Super Croc, que viveu há cerca de 110 milhões de anos. Podia chegar a 12-15 metros de comprimento. Características e comportamento. Mandíbulas poderosas. Crocodilos têm uma das mordidas mais fortes do reino animal, capaz de esmagar ossos com facilidade. Adaptabilidade. Eles são altamente adaptáveis, vivendo em uma variedade de ambientes aquáticos, de rios e lagos, a zonas costeiras e estuários. Comportamento. São predadores oportunistas e podem atacar grandes presas, incluindo grandes mamíferos que se aproximam da água. Histórias e relatos. Relação com humanos. Crocodilos grandes, especialmente o crocodilo marinho, são conhecidos por ataques a humanos em áreas onde se sobrepõem com suas áreas de caça. Exemplares famosos. Um crocodilo marinho chamado Lolong foi registrado com cerca de 6,17 metros e é o maior crocodilo em cativeiro reconhecido pelo Guinness World Records. Tubarões gigantes. Espécies e tamanhos. Carcharodon carcharias, grande tubarão branco. Os maiores indivíduos podem atingir até 6 metros, com alguns registros não confirmados de tubarões chegando a mais de 7 metros. Megalodon. Carcharocles megalodon. Um tubarão pré-histórico que viveu durante o Mioceno e o Plioceno e poderia alcançar até 18 metros de comprimento, sendo um dos maiores tubarões conhecidos. Rhincodontypus, o maior tubarão vivo atualmente, pode crescer até 12 metros de comprimento e é um filtro feeder, alimentando-se principalmente de plâncton. Características e comportamento. Mandíbulas e dentes. O grande tubarão branco tem dentes afiados e serrilhados, projetados para cortar carne. O megalodon tinha dentes ainda maiores e mais robustos. Alimentação. O tubarão-baleia se alimenta filtrando água para capturar pequenas presas como plâncton, enquanto o grande tubarão branco é um predador de topo, alimentando-se de mamíferos marinhos e outros peixes grandes. Distribuição. Tubarões, como o grande tubarão branco, têm uma ampla distribuição em oceanos temperados e tropicais, enquanto o tubarão-baleia, principalmente em águas tropicais e subtropicais. Histórias e relatos. Casos de encontros. Tubarões gigantes como o grande tubarão branco têm sido responsáveis por ataques a humanos, embora sejam raros e muitas vezes causados por erro de identificação. Descobertas fósseis. Fósseis de dentes de megalodon são frequentemente encontrados e fornecem informações sobre o tamanho e o comportamento desses predadores pré-históricos. Semelhanças e diferenças. Semelhanças. Ambos são predadores apex em seus respectivos ecossistemas. Suas adaptações evolutivas os tornam caçadores eficazes, com mandíbulas poderosas e estratégias de caça sofisticadas. Tem registros fósseis impressionantes que revelam informações sobre o tamanho e o comportamento dos gigantes pré-históricos. Diferenças. Habitat. Crocodilos geralmente habitam águas doces e salobras, enquanto tubarões vivem predominantemente em ambientes marinhos. Estratégia de alimentação. Crocodilos podem ser ambush predators, caçadores de emboscada, enquanto tubarões são mais ativos e podem patrulhar grandes áreas do oceano. Evolução. Tubarões têm uma história evolutiva que remonta a mais de 400 milhões de anos, enquanto os crocodilos modernos surgiram há cerca de 95 milhões de anos. Semelhanças entre crocodilos e tubarões gigantes. Predadores. Apex. Ambos são predadores de topo em seus respectivos habitats. Mandíbulas poderosas. Têm mandíbulas extremamente fortes para capturar e matar presas. Tamanho impressionante. Ambos podem atingir tamanhos muito grandes. Crocodilos podem chegar a mais de 7 metros e tubarões até 12 metros ou mais. Antigos predadores. Tanto crocodilos quanto tubarões têm linhagens ancestrais que datam de milhões de anos. Caçadores solitários, geralmente caçam sozinhos, exceto durante a reprodução ou quando são jovens. Adaptação evolutiva. Ambos evoluíram para serem altamente eficientes como caçadores.
Habilidade de camuflagem. Crocodilos e tubarões podem se camuflar bem em seus ambientes naturais. Dentes afiados. Possuem dentes adaptados para cortar carne e triturar ossos. Reprodução ovípara. Muitas espécies de ambos os grupos botam ovos, embora alguns tubarões também sejam vivíparos. Habilidade de natação. Ambos são nadadores rápidos e ágeis em água. Territorialidade. Muitas espécies defendem seus territórios de outros de sua espécie. Instinto de caça. São caçadores oportunistas que atacam presas que se aproximam de seu território. Estratégias de emboscada. Alguns tubarões e crocodilos utilizam técnicas de emboscada para capturar suas presas. Visão afiada. Ambos têm uma visão adaptada para caçar em ambientes aquáticos. Sentidos apurados. Possuem sentidos altamente desenvolvidos, como olfato e audição para detectar presas. Sistema digestivo eficiente. Ambos têm sistemas digestivos adaptados para processar grandes quantidades de carne. Longevidade. Podem viver por várias décadas. Crocodilos podem viver até 70 anos e alguns tubarões mais de 30 anos. Adaptabilidade. Ambos têm mostrado grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes aquáticos. Interações humanas. Ambos têm histórias de encontros e conflitos com humanos. Ícones da cultura popular. São frequentemente representados em filmes e mídias sociais como predadores imponentes. Estrutura social. Embora geralmente solitários, alguns podem formar grupos ou exibições sociais durante certas épocas. Comportamento de reprodução. Ambos têm comportamentos específicos de acasalamento e cuidado parental. Mimetismo. Utilizam a coloração e padrões para se esconder de presas e predadores. Estudo fóssil. Ambos têm um rico registro fóssil que ajuda a entender sua evolução. Capacidade de ataque rápido. São capazes de realizar ataques rápidos e decisivos. Desenvolvimento de táticas de caça. Usam estratégias elaboradas para capturar presas. Capacidade de mudar de ambiente. Alguns tubarões e crocodilos podem se adaptar a mudanças em seus habitats. Ciclos de vida longos. Têm ciclos de vida que incluem várias fases de desenvolvimento e crescimento. Resposta ao estresse. Mostram comportamento agressivo ou evasivo quando se sentem ameaçados. Impacto no ecossistema. Ambos desempenham papéis críticos em seus ecossistemas, controlando populações de outras espécies. Resistência à doença. Tem sistemas imunológicos altamente adaptados para resistir a doenças. Capacidade de sobrevivência. São altamente adaptáveis e podem sobreviver em condições adversas. Diversidade de espécies. Existem várias espécies de tubarões e crocodilos, cada uma com suas peculiaridades. Habilidade de explorar áreas ampliadas. Alguns podem percorrer grandes distâncias em busca de alimento ou parceiros. Estratégias de caça de grupo. Embora geralmente solitários, podem cooperar em grupos em algumas circunstâncias. Resistência ao cativeiro. Alguns indivíduos em cativeiro exibem comportamentos similares aos seus homólogos selvagens. Estratégias de defesa. Usam diferentes estratégias para proteger seu território e seus ovos. Influência cultural. Ambos têm sido símbolos de poder e perigo na cultura humana. Comportamento de muda. Tem ciclos de muda de pele ou escamas que ajudam na renovação e crescimento. Interações com outras espécies. Muitas vezes interagem com outras espécies, seja como predadores ou presas. Relação com a temperatura. A temperatura da água pode influenciar seu comportamento e metabolismo. Desenvolvimento de táticas. Usam táticas de caça aprimoradas através da experiência e do aprendizado. Impacto das mudanças ambientais. Ambos são impactados por mudanças em seus habitats, como poluição e mudanças climáticas. Movimentação noturna. Alguns indivíduos são mais ativos durante a noite. Habilidade de aprendizado. Demonstram habilidades de aprendizado e memória relacionadas à caça e sobrevivência. Papel na mitologia. Ambos têm uma presença significativa em mitologias e lendas de várias culturas. Diversidade de alimentação. Embora predadores podem ter dietas variadas dependendo da disponibilidade de alimento. Uso de ferramentas. Alguns, como certos tubarões, podem usar objetos como ferramentas para auxiliar na captura de presas. Estratégias de fuga. Usam diferentes estratégias para escapar de predadores e ameaças. Relação com a reprodução. Ambos têm comportamentos complexos relacionados à reprodução e cuidado dos filhotes. Casos notáveis de crocodilos e tubarões gigantes. Crocodilos lolong, um crocodilo marinho capturado nas Filipinas, conhecido por medir 6,17 metros. Gustave,
um crocodilo do Nilo na África, com uma reputação de ser um predador notório. Cassius Clay, um crocodilo marinho na Austrália medindo aproximadamente 5,48 metros. Chico, um crocodilo marinho capturado na Indonésia, com relatos de ataques a humanos. Bully, um crocodilo marinho notável por sua agressividade, encontrado na Austrália. Killer Croc, um crocodilo que se tornou famoso por seus ataques frequentes em áreas povoadas. Mighty Croc, um crocodilo que foi tema de documentários devido ao seu tamanho imenso e comportamento agressivo. Elvis, um crocodilo marinho que foi capturado após vários ataques a humanos. Crocodilo de 5 metros em Bornéu, um crocodilo gigante encontrado em uma expedição na Indonésia. Crocodilo de 7 metros na Tailândia, relatado como um dos maiores crocodilos da região. Tubarões Megalodon, fóssil de um tubarão pré-histórico que viveu há cerca de 23 a 3,6 milhões de anos. Tubarão-baleia de 12 metros, um tubarão-baleia encontrado no Oceano Índico. Tubarão branco de 7 metros, um tubarão branco medido em uma expedição na Austrália. Tubarão cabeça chata gigante, relatado em várias partes do mundo, notável por seu tamanho grande. Tubarão branco de 6 metros em Recife, registrado por pesquisadores em um estudo de campo. Tubarão-baleia na Galápagos, encontros frequentes com tubarões-baleia de grandes dimensões na região. Tubarão gigante em Taiwan, avistamento de tubarões de grande tamanho em águas taiwanesas. Tubarão-tigre de 5 metros, encontrado nas ilhas do Pacífico, conhecido por seu tamanho impressionante. Tubarão-martelo de 4 metros, relatado em pesquisas ao largo da costa da Austrália. Tubarão-baleia de 10 metros na Índia, encontrado por pescadores no Oceano Índico. Histórias famosas de crocodilos e tubarões gigantes. Crocodilos. O atentado de Jaws, uma história famosa sobre um crocodilo que atacou repetidamente a mesma área. O crocodilo gigante de Papua Nova Guiné. História de um crocodilo que causou grande comoção local. A lenda de Rambo. Um crocodilo gigante capturado em uma expedição em 2007. O crocodilo do rio Zambezi. Relatos de um crocodilo que aterroriza os habitantes locais. A captura do crocodilo Billy, famoso por ataques repetidos em uma aldeia africana. O crocodilo Cinema, um crocodilo que foi tema de um documentário de sucesso devido ao seu tamanho. O crocodilo do Lago Victoria, relatos de um crocodilo gigante encontrado em um dos lagos mais famosos da África. O crocodilo de cabelo longo, um crocodilo notável por sua aparência única e tamanho impressionante. O crocodilo dos santuários, história de um crocodilo que foi venerado em um templo hindu. A lenda de Rex, um crocodilo famoso por sua habilidade de escapar de armadilhas. Tubarões, o encontro com o Megalodon, relatos de avistamentos de tubarões que se acredita serem de tamanho semelhante ao Megalodon. O ataque do tubarão gigante, histórias de ataques de tubarões gigantes em áreas costeiras. A lenda do tubarão-baleia de 20 metros, contos de um tubarão-baleia extremamente grande encontrado no Pacífico. O tubarão branco de Cape Cod, relatos de encontros com tubarões brancos de grandes dimensões. A história do tubarão do céu, uma história sobre um tubarão gigante que foi avistado a grandes altitudes. O tubarão-baleia da Austrália, conto de um tubarão-baleia que foi avistado perto da Grande Barreira de Coral. O tubarão-tigre do Pacífico, relatos de encontros com tubarões-tigre de grande tamanho. A lenda do tubarão de 3 metros, contos sobre um tubarão gigante que se tornou um mito local. O tubarão do Mediterrâneo, história de um tubarão gigante encontrado nas águas mediterrâneas. O tubarão branco da África do Sul, relatos de um tubarão branco de tamanho impressionante capturado por pesquisadores. Relatos sobre crocodilos e tubarões gigantes. Crocodilos. O ataque de 2013 em Bangladesh, relato de um crocodilo marinho que atacou pescadores. O caso do crocodilo de 2017 na Austrália, relatos de um crocodilo gigante que atacou uma equipe de filmagem. A lenda do crocodilo de 2015 na Índia. Relatos de um crocodilo de tamanho imenso que causou pânico local. O incidente do crocodilo de 2019 na Indonésia. Um crocodilo que atacou repetidamente em uma aldeia. O encontro com o crocodilo de 2020 nas Filipinas. Captura de um crocodilo gigante que estava atacando animais locais. O crocodilo monstro de 2018 na África. Relatos de um crocodilo gigante que foi avistado e documentado. O caso do crocodilo de 2022 no Rio Amazonas.
Relatos de um crocodilo de tamanho impressionante encontrado no Amazonas. O crocodilo do Lago Tanganica. Relatos de um crocodilo gigante encontrado em uma expedição. O ataque de crocodilo de 2021 no sul da Ásia. Relatos de um ataque de crocodilo marinho a um grupo de pescadores. O encontro com o crocodilo rei. Histórias de um crocodilo gigante que aterroriza uma região. Tubarões. O incidente do tubarão branco de 2015 na Austrália. Relato de um encontro com um tubarão branco gigante. A história do tubarão-baleia de 2019 nas Maldivas. Relato de um tubarão-baleia de tamanho colossal encontrado por mergulhadores. O ataque do tubarão-tigre de 2020 no Pacífico. Relatos de ataques de tubarão-tigre em águas pacíficas. O encontro com o tubarão gigante de 2021 no Havaí. Relato de um avistamento de um tubarão de grandes dimensões. A lenda do tubarão branco de 2018 na África do Sul. Conto de um tubarão branco que foi capturado por pesquisadores. O caso do tubarão-baleia de 2022 no Oceano Índico. Relatos de um tubarão-baleia avistado em uma expedição. O ataque do tubarão-martelo de 2023. Relatos de um ataque por um tubarão-martelo gigante. A história do tubarão cabeça chata de 2020 no Atlântico. Contos sobre um tubarão de grandes dimensões encontrado no Atlântico. O encontro com o tubarão gigante da Nova Zelândia. Relatos sobre um tubarão gigante avistado nas águas da Nova Zelândia. O incidente do tubarão-baleia de 2024 na Índia. Relatos de um tubarão-baleia de tamanho impressionante encontrado por pescadores. Curiosidades sobre crocodilos e tubarões gigantes. Crocodilos. O maior crocodilo do mundo é o crocodilo marinho. Crocodilos podem viver até 70 anos em cativeiro. Os crocodilos têm uma força de mordida que pode superar 1 tonelada por polegada quadrada. Crocodilos têm um mecanismo de válvula que fecha suas orelhas e narinas quando submersos. Algumas espécies de crocodilos podem correr a velocidades de até 30 km/h em terra. Os crocodilos têm um sistema de glândulas especiais que expelem o excesso de sal da água do mar. Crocodilos podem manter-se submersos por várias horas enquanto esperam por presas. O crocodilo marinho é encontrado na Índia, Austrália e Sudeste Asiático. Os crocodilos têm olhos adaptados para ver bem tanto em água quanto em terra. A pele dos crocodilos é usada em produtos de luxo como bolsas e sapatos. Os crocodilos podem usar seu corpo para criar uma onda na água e atrair presas. Crocodilos têm uma estrutura óssea que pode resistir a ataques de presas grandes. Alguns crocodilos usam buracos na areia para se esconder e emboscar presas. Os crocodilos têm uma excelente capacidade de orientação através do olfato e da visão. Eles podem detectar vibrações na água causadas por presas ou predadores. O supercroc Sarcosuchus era um dos maiores crocodilos pré-históricos. Os crocodilos são mais relacionados aos pássaros do que aos lagartos modernos. O crescimento dos crocodilos pode variar muito de acordo com a dieta e o ambiente. Os crocodilos têm um coração de 4 câmaras, o que é raro entre os répteis. Crocodilos têm uma camada protetora de pele chamada de osteoderma, que os protege de ferimentos. Eles podem nadar por distâncias longas em busca de alimentos ou novos territórios. Os crocodilos têm um reflexo de fechamento rápido das mandíbulas quando atacam. Os crocodilos são conhecidos por se deslocarem para áreas mais frias durante o inverno para economizar energia. Crocodilos podem escalar árvores em algumas circunstâncias. O maior crocodilo de cativeiro foi encontrado na Austrália e tinha cerca de 5,48 metros. Os crocodilos são capazes de caminhar em terra, mas preferem nadar. O crocodilo marinho é conhecido por atacar grandes mamíferos e aves que se aproximam da água. Os crocodilos têm uma complexa comunicação vocal, que inclui rosnados e grunhidos. Os crocodilos podem mudar a cor de sua pele para ajudar na regulação da temperatura. Alguns crocodilos têm uma dieta que inclui até peixes, aves, mamíferos e até outros crocodilos. O crocodilo do Nilo é conhecido por suas habilidades de caça em grupo. Os crocodilos têm glândulas salivárias que ajudam na digestão de suas presas. A reprodução dos crocodilos pode incluir comportamentos complexos de construção de ninhos e cuidados parentais. Os crocodilos são importantes para a saúde dos ecossistemas aquáticos em que vivem. Os crocodilos podem ter diferentes padrões de comportamento com base na sua espécie e ambiente.
A pele de crocodilo tem propriedades antibacterianas que ajudam a evitar infecções. Os crocodilos são conhecidos por suas habilidades de salto, que são usadas para capturar presas em alta velocidade. Algumas espécies de crocodilos têm hábitos noturnos e se tornam mais ativos durante a noite. Os crocodilos têm uma visão estereoscópica que lhes permite avaliar distâncias com precisão. Crocodilos são capazes de reconhecer rostos e têm memória a longo prazo. A saliva dos crocodilos contém enzimas que ajudam a quebrar proteínas e iniciar a digestão.